Senhor presidente, eu queria falar sobre uma notícia que eu acabei de ver, que saiu uma pesquisa do Datafolha agora, falando sobre a avaliação do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. E eu estou feliz, estou feliz demais, porque a rejeição, o sentimento de rejeição captado pelo Datafolha em relação ao governador Tarcísio de Freitas, ele dobrou na cidade de uma pesquisa para outra. Dobrou! Sabe por que eu estou feliz, senhor presidente? Porque a população finalmente está enxergando o que significa o governo Tarcísio de Freitas, que é nada vezes nada. Ou quer dizer, ele tem uma meta e uma prioridade no estado de São Paulo, que é vender o patrimônio público do povo paulista. Ele tem aquele prazer em bater aquele martelo quando determina a privatização de alguma coisa, com tanta força, com tanta vontade, que significa justamente o prazer de estar vendendo um bem que é público para iniciativa privada, para amigos que tomam vinho, jantares muitas vezes, muito provavelmente, e está vendendo o patrimônio público. Foi assim com esse monte de rodovia e pedágio para tudo quanto é lado. Foi assim com a EMAI, é assim com a história da CPTM, que acabou de conceder mais uma parte, e aí foi assim também com a Sabesp. Que tristeza falar da Sabesp, uma empresa que dá lucro, sempre deu lucro, e o povo sempre orgulhou de falar que a Sabesp era pública. Ele foi lá e vendeu. E o que aconteceu com a Sabesp depois que privatizou? Simplesmente piorou e muito o serviço. Aquele papo privatiza que melhora não cola mais. E está demonstrado na pesquisa aqui que a população está enxergando. Sabe o que a população está enxergando também em relação ao governador Tarcísio? E os contos de história que ele conta? É que ele é o responsável pela segurança pública no estado de São Paulo. E a segurança pública, senhor presidente, é o principal item e quesito que a população mais mal avalia no nosso estado. A falta de segurança pública está ligada diretamente ao governador, que foi eleito para dar condição de trabalho aos trabalhadores da segurança pública e oferecer a segurança para a população. Pergunta à população: alguém sente segurança ao sair de casa em São Paulo? Não. E sabe quem é o responsável? É o Tarcísio de Freitas. Esse é o principal item que a população reclama. Então, é bom que a população perceba que o governador Tarcísio de Freitas, ele não é um governador que conhece e que trabalha pelo bem de São Paulo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Já existe uma discussão que ele vai ser o sucessor do Bolsonaro, já que o Bolsonaro está impedido de disputar as eleições para presidente, e ele seria o sucessor dessa candidatura. E como passa na cabeça do prefeito Ricardo Nunes não outra coisa do que ser candidato a governador, na do Tarcísio ele trabalha de manhã, de tarde e de noite por isso também. Enquanto isso, segurança está ruim. Enquanto isso, a saúde, como andam os hospitais estaduais, está ruim demais. Enquanto isso, a gente vê, e o que é pior, é bom que fique bem claro, às vezes a gente vê algumas críticas em relação ao governo Lula, mas as pessoas precisam entender uma coisa, população, entendam uma coisa, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando você falar de governo Lula, você repare se o Lula, ele tem a maioria no Congresso Nacional. Ele não tem, ele tem a minoria lá, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, cada política pública que ele quer implementar, ele tem dificuldade de aprová-la na Câmara dos Deputados e do Senado. O governador Tarcísio, não. Ele tem a maioria na Alesp para fazer o que quiser. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ele tem a maioria para mudar o que quiser. Então, o que não acontece de política pública construída através do projeto de lei a nível de Estado é porque ele não quer. Ou talvez por incompetência mesmo. Porque quando se trata de povo pobre e política pública para a ponta, ele não se incomoda. Se incomoda se a Câmara de São Paulo quiser trabalhar. Aí ele quer intervir aqui. Então deixar bem claro, dê a César o que é de César. Dê a Tarcísio a responsabilidade que ele tem no Estado de fazer um mau governo. A diferença dele para o Lula é que o Lula não tem a condição no Congresso de aprovar seus projetos e patina para fazer um bom governo nacional. Como o Lula sofre.
Agora, no Estado e na cidade de São Paulo, inclusive, que o prefeito também tem a maioria na Câmara, a gente não vê os avanços, mesmo eles tendo ao favor deles o plenário, o legislativo, que é o que falta em Brasília. Então, população, faça essa reflexão, porque isso determina se o governador, se o prefeito ou se o presidente quer construir uma política pública de fato de inclusão e de benefício para a população ou não. Isso determina. Porque tem quem quer fazer e não consegue, e o que consegue é com muita dificuldade, já falei do presidente Lula aqui, e tem quem pode fazer e não faz, como o governador Tarcísio e o próprio prefeito da cidade. Obrigado, senhor presidente.